bem-vindos ao canal Scarpelli Oficial. Para quem está aqui pela primeira vez, aqui vocês vão aprender diversos tipos de conteúdo relacionado à saúde, né? Qualidade de vida, longevidade e shape, dieta. Falar em dieta, eu vou começar bem simples para que vocês possam entender o primeiro ponto. Jejum intermitente não é dieta. Eu vou fazer a dieta de jejum intermitente. Não, animal. Jejum não tem a ver com dieta. Dieta é para comer. Jejum não come. Então, jejum intermitente não é uma dieta. É um estilo de vida. Ok? Vamos lá. Jejum intermitente. Como que funciona? O que é? Para que serve? Vamos por parte. Jejum intermitente, ele tem alguns protocolos, né, de 12 horas, de 16 horas, de 18 horas, até 24 horas aí, tem alguns protocolos diferentes. Quando alguém fala, eu faço jejum intermitente de 16 horas por 8. O que é 16 por 8? Jejum de 16 horas. Se a sua última refeição foi meia-noite, você só vai se alimentar 4 horas da tarde, porque o período que você vai ficar em jejum tem que ser de 16 horas, porque protocolo 16 por 8. O que são 8? 8 é a janela que você vai ter para poder se alimentar. Então, por que é 16 por 8? Porque o dia só tem 24 horas, e se você ficou em jejum durante 16 horas, lhe restam 8 horas para você se alimentar. Deu para entender até aí? Então, o porquê de fazer o jejum intermitente? Antes de eu falar o porquê, vamos quebrar um mito. Alguns profissionais já quebraram o mito de se alimentar de 3 em 3 horas. Não existe nenhum estudo cientificamente comprovado que prove que a alimentação com uma maior frequência de 3 em 3 horas, ela ajuda em acelerar o seu metabolismo. Não tem nada cientificamente que comprove que você se alimentar com mais frequência, você vai perder gordura. O seu metabolismo não é alterado. O que acontece é que quando a pessoa se predispõe a fazer uma dieta de se alimentar de 3 em 3 horas, automaticamente vem bons hábitos associados a isso. Você para de comer besteira, você começa a praticar uma atividade física. Então não é o você se alimentar de 3 em 3 horas que ocasionou você acelerar o seu metabolismo e você perder peso. Não. É o contrário. Além de você melhorar a sua alimentação, você teve o empecilho de comer de 3 em 3 horas e mesmo assim, por melhorar a sua alimentação, você emagreceu. Não foi o fato de comer de 3 em 3 horas que lhe fez emagrecer. Isso é mito. Deu para entender? É mito. Não existe nenhuma base científica que comprove que o seu metabolismo é acelerado em você comer de 3 em 3 horas. Deu para entender, né? Então agora vamos partir para o princípio do jejum intermitente. Muito pelo contrário do que as pessoas costumam achar, né? No jejum intermitente vai ficar muitas horas sem comer, o jejum prolongado que você vai ficar fraco. Isso é um mito. O jejum intermitente eu vou desacelerar o meu metabolismo? Não, muito pelo contrário. Você vai acelerar o seu metabolismo. Então vamos por parte. Quando você fica em jejum, o que acontece? Seus níveis de insulina, eles abaixam. Por quê? Você não está comendo, você não está colocando glicose para dentro, então você não tem estímulo à insulina. Quando você não estimula a insulina, ela fica quietinha na dela. E qual o mecanismo de defesa do nosso organismo? Se você não coloca a energia para dentro, que é a glicose, você vai trabalhar com os estoques que você já tem no corpo, que são as gorduras, os lipídios. Como que isso acontece? O corpo, quando a insulina está quietinha, você aumenta a sua produção de glucagon, aumenta a sua produção de GH,
olha que maravilha, você vai fazer uma dieta que vai aumentar a produção de GH, que é altamente lipolítico. GH ele é o ergogênico mais lipolítico que eu conheço. Não conheço nada mais forte, digamos assim, do que o GH na quebra dos lipídios. Ele é sensacional. Então você conseguir adicionar o GH numa dieta, né, saudável, num jejum intermitente, você acaba criando um ambiente propício para a quebra das gorduras. Você vai manter a sua massa magra, porque o jejum já foi comprovado que não causa catabolismo. O catabolismo é muito diferente, é muito mais complicado do que vocês pensam, né? Você acabar de treinar e não se alimentar, vai catabolizar? Não. Você ficar num jejum prolongado de 16 horas, vai catabolizar? Não. Você vai catabolizar gordura. É isso que você vai catabolizar. Então, por que do jejum intermitente? O jejum intermitente, em primeiro lugar, como eu falei, ele não é dieta. Ele é um estilo de vida. Você pode levar para a sua vida inteira, né? Como tem outras dietas que é uma estratégia para se perder peso. Por exemplo, a dieta cetogênica é uma estratégia para você perder peso. Ela é uma forma de tratamento para algumas doenças, como a epilepsia, como a diabetes tipo 2. É um tratamento, é uma estratégia, né? Você não vai levar ela para a sua vida inteira. Você é um período. Já o jejum intermitente é um estilo de vida. Por quê? Ele melhora a qualidade de vida, ele previne doença e você ainda emagrece, você ainda perde peso. Parou para analisar que coisa magnífica? Como que funciona? Quando você está em jejum por um período prolongado, o corpo tem o tempo para fazer uma autolimpeza. Porque sem você comer nada, o próprio corpo, os resíduos do metabolismo geram toxinas e elas precisam ser eliminadas do organismo. Beleza? É igual quando você vai... Vamos supor que você vai lavar roupa. Aí você lava roupa durante um período muito longo. Toda hora lavando roupa. Toda hora vai chegar uma hora que você vai colocar a roupa suja na máquina e você vai tirar ela mais suja ainda. Porque a máquina ficou suja. Você tem que limpar a máquina. E se você lava toda hora, você não dá tempo de limpar. Chega uma hora que isso prejudica. O nosso corpo é exatamente igual. Se você dá comida para ele toda hora, ele se mantém focado em metabolizar a comida e ele não faz o trabalho de autolimpeza. Isso acaba gerando muitas toxinas e prejudica o funcionamento do próprio metabolismo e prejudica também a sua saúde, porque toxina para a gente não é nem um pouco benéfica, elas precisam ser eliminadas. E é aí que entra o fator da água no jejum intermitente. Para quem não sabe, quanto consumir de água por dia, existe um cálculo que é 45 ml vezes o seu peso. Essa é a quantidade correta para você ingerir de água por dia, é o mínimo, ok? Porém, no jejum intermitente, você tem que beber mais água. Por quê? Quando você entra num estado, né, que você facilita a lipólise, como é o jejum intermitente, ele facilita, ele cria um ambiente propício para você quebrar as gorduras. Dentro das nossas gorduras tem uma quantidade de toxina muito grande que fica armazenada e presa na gordura. E se você não quebrar essa gordura, ela não sai dali nunca. Tóxico isso. Quando você quebra a gordura, essas toxinas vão para a corrente sanguínea. E a única maneira de você eliminar as toxinas da corrente sanguínea é pela urina. Então, por que de beber água? Porque você vai facilitar o seu organismo, você vai ajudar ele a eliminar, a lavar o seu corpo, colocando essas toxinas para fora. Além de você se hidratar, né, porque uma grande parte da população sofre de algumas doenças como a infecção urinária e outras por causa de falta de líquido, porque estão desidratadas, no jejum intermitente você cria um hábito de beber muita água, porque não existe nada melhor para eliminar toxinas do que o jejum intermitente conjugado com uma grande quantidade de água.
Então a quantidade mínima é 45 ml vezes o seu peso. No jejum, período que você tiver em jejum de 16 horas, se você conseguir consumir mais água, melhor. Tá? Você vai estar facilitando o seu corpo a essa lavagem e colocar para fora todas essas toxinas através da urina, além de se hidratar. Entendeu? Então, o jejum intermitente, ele além de emagrecer você, ele previne doença, ele te desintoxica, você ainda perde gordura, você perde peso, você fica saudável, você vive mais, porque longevidade, quando você cuida da saúde, quando você acaba com as toxinas, você prolonga a sua vida. E ao mesmo tempo previne doenças diversas, inclusive o câncer. Então é um estilo de vida extremamente saudável. Agora tem um detalhe, não adianta você ficar 16 horas em jejum e no período de 8 horas, que é a janela de alimentação, você consumir calorias vazias. Tá? Precisamos de calorias ricas em nutrientes. Calorias vazias não prestam, são maléficas à saúde. O que é calorias vazias? É esses hambúrgueres que vocês comem aí, esses hot dogs, esse monte de besteira. Isso aí são calorias pobres de nutrientes. Isso daí não interessa para ninguém. Isso aí só causa malefício à sua saúde. O que a gente precisa são de calorias ricas em nutrientes para poder alimentar nossas células. A gente precisa de nutrientes para o nosso corpo. Então, se você está numa alimentação ruim, se você não sabe se alimentar, não vai adiantar você entrar no estilo de vida do jejum intermitente. Isso aí vai até levar você, talvez você passe até mal, se você de uma hora para outra é acostumado a comer um monte de merda, você parar de comer de uma hora para outra e ficar 16 horas em jejum, pode até ser que você não passe mal, mas você vai sentir uma fome absurda, né? E cá para nós, sentir fome e não poder comer não é bom. Assim como comer sem fome também não é bom. Então, se você quer iniciar no jejum intermitente, começa devagar. Se você come de 3 em 3 horas, passa a comer de 4 em 4, de 5 em 5. Vai devagar. Começa pelo protocolo de 12 horas. 12 horas não é muito, cara. Se você deixa de comer 8 horas da noite, última refeição, 8 horas da noite, 8 horas da manhã já tem 12 horas. Não é tanto tempo assim. Começa pelo de 12 horas. Melhora a sua alimentação. Isso é fundamental. A melhora da alimentação é principal para a sua saúde. Canso de falar isso. Como que vai funcionar a sua vida sem sua saúde? Não tem vida sem saúde, tem sofrimento. Vida é, a base da vida é a saúde. E a base da saúde é a alimentação. Então você precisa ter uma alimentação saudável para você ter uma saúde boa, para você viver mais. Então isso é uma escada que tem que ter, tá? Você quer entrar no jejum intermitente, então você melhora a sua alimentação, você começa aos poucos, tá? Se você não sabe, você faz jejum todos os dias quando você dorme. Você faz jejum quando dorme. Você faz 8 horas, você faz 10 horas, você faz 5 horas. Comeu, dormiu, entrou em jejum. E aí você já está fazendo jejum sem saber. E se você quer mais informações, os nossos ancestrais já faziam jejum. Jejum não é novo, né? Por mais que está na moda falar de jejum intermitente. O jejum não é novidade para ninguém. Tá? Nossos ancestrais, na época, eles já caçavam e se alimentavam. E não era fácil conseguir alimento. Então, às vezes, eles passavam aí 1, 2, 3 dias sem conseguir caçar nada. E nem por isso eles ficavam fracos. Porque a natureza, ela é extremamente inteligente, a natureza do homem. Então, quando você está em jejum por um período prolongado, em vez de você se sentir fraco, é o inverso. Você se sente mais forte,
a sua concepção, a sua concentração, ela fica 1000 vezes melhor, você aguça todos os seus sentidos. Para que isso? Por que isso? Porque imagina o cara lá atrás, né? Caçou 3 dias, não conseguiu o alimento, aí ele fica fraco, aí que ele vai morrer mesmo. Então a natureza você está por um período, muito tempo, né, de jejum, período muito tempo de jejum prolongado. Você acelera o seu metabolismo, você fica mais esperto, você fica com a concentração melhor, você tem mais foco para poder facilitar que você consiga a sua caça. Isso é da nossa natureza, tá? É da nossa natureza isso daí. Isso tudo, gente, não sou eu que estou falando. São estudos cientificamente comprovados. Eu só estou passando conhecimento para vocês. E tem uma dica muito bacana, que é muito bom a gente passar isso. Primeiro, diabéticos tipo 1, será praticamente impossível fazer o jejum intermitente. Porque o diabético, né, como vocês sabem, tem problemas com a insulina. Então, como que quem tem problema com insulina vai ficar um período longo sem comer nada? Vai dar hipoglicemia. Ele tem problema com a insulina. Então, procurem um profissional se você tem problema de diabetes, se você tem algum tipo de doença relacionada aos seus hormônios, porque o que a gente come é diretamente ligado aos nossos hormônios. A insulina só é produzida quando você come algo doce, né? A função dela é carregar o carboidrato, né? O açúcar do sangue. Então, se você tem problema com a insulina, você não vai poder fazer um jejum intermitente sozinho, né? Você precisa de um profissional. E outra coisa, se você iniciou o jejum intermitente e está sentindo muita fome, tenta beber um pouco de água. Tenta beber um pouquinho de água, porque o nosso hipotálamo não consegue diferenciar fome de sede. Às vezes você acha que está com fome e você está com sede. Quantas pessoas que já estavam com fome, tomou um cafezinho e a fome sumiu? Então não era fome, porque o café não corta o jejum. Você estava com sede. E quando você já tiver com sede, que a sua boca fica murcha, você já está prejudicando o seu organismo. Porque quando você chega a sentir sede, você já está num estado crítico. Por isso a importância de você estar sempre consumindo água, bebendo água. A água, ela é principal para qualquer metabolismo no nosso corpo. A água faz parte. Muitas pessoas estão desidratadas pelo mundo porque não bebem água. Beleza? O que mais eu posso falar que eu não falei, amor? O que tem aí que eu esqueci de falar? Minha mulher Oi, galera. Tá filmando aqui comigo. É, só a questão do café, né? Deixar bem claro que o café em jejum, que o Léo mencionou, não é café com açúcar, tá, gente? É o café com adoçante ou café puro. Ou durante o jejum você pode estar tomando alguns tipos de chá. Você pode estar consumindo café com adoçante ou café puro, se você quiser. No jejum intermitente, vocês têm que tomar cuidado para não quebrar o jejum de vocês. Tá? Existem alguns alimentos que eu não vou abordar aqui agora, que durante o seu jejum você pode utilizar, né, que não vai quebrar o jejum. E não é bem um alimento, é mais um líquido, digamos assim, né? Como café, algum tipo de chá. O que mais que eu esqueci de falar? Está 100% tá completo. Tudo certo? Até porque aqui, gente, não tem pauta, não tem edição, é um vídeo contínuo. Então a linha de raciocínio precisa ser... Você tem que saber o que você está falando para você poder trabalhar alinhado com o seu cérebro. E às vezes passa algumas coisas batidas pela gente. E é bom, né? Tem a minha esposa gravando aqui, 2 cabeças pensando, é melhor do que uma, né? Então, para quem quer mais informações, quer mais dúvida, vai lá no meu Instagram, Scarpelli_oficial, é o mesmo nome do meu canal, e dentro do meu Instagram tem lá o Snapgram, que é aquela bolinha vermelhinha em cima, e ali eu passo o meu dia a dia inteiro, tiro todas as dicas de tudo, e quem tiver dúvida também pode entrar em contato pela história, vai lá, você vai responder a minha história, na verdade você vai perguntar através da minha história, e eu vou te responder, beleza? Esse filho da puta não para com essa porra dessa maquita.
Eu vou enfiar no cu dele essa maquita daqui a pouco. Se fuder, porra. Gente, desculpa. Olha aí. Acaba essa porra, cancela. Acaba essa porra. Vou tomar meu café.